profeta Oséias atuou do ano 770 a.C. até 725. Portanto, praticamente até no final, 725, já o cerco estava estabelecido e o cerco foi rompido em 722, quando realmente a Assíria, então, conquistou Samaria e Israel. A profecia de Oséias é uma última tentativa de Deus de chamar este povo de volta. E para isso nós percebemos que Deus usa o profeta e a sua família como uma alegoria, representando o próprio relacionamento, a própria aliança que Deus tinha feito com a nação de Israel. Deus fala em termos de um casamento, de uma aliança, e ele vai usar até estas expressões de que esse povo adulterou, amou o amigo, foi atrás de outros. E nós encontramos isso no capítulo 1, versículo 2, diz assim: quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe: vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Nós começaremos a ver uma expressão, uma linguagem realmente de casamento, de adultério, de traição, de abandono. E aqui Deus então pede para Oséias se casar com uma mulher adúltera e ter filhos com ela. E ele vai comparar isso à nação de Israel, que Deus desposou a nação de Israel, mas a nação de Israel não permaneceu na aliança, antes se prostituiu. Então ele teve filhos com Gomer, ele casou com essa mulher que é Gomer, teve filhos com ela, mas depois nós vemos que ela o abandonou. Perceba aqui durante todo o tempo essa alegoria. No versículo 8... do capítulo 2 diz: ela não reconheceu que fui eu quem lhe deu o trigo, o vinho e o azeite, quem a cobriu de ouro e de prata, que depois usaram para Baal. Deus se referindo à nação de Israel. Como o profeta Oséias, com a sua esposa Gomer, Deus está se referindo à aliança que ele teve com Israel. E diz assim, ó, ela não reconheceu que fui eu. Fui eu quem lhe deu o trigo, o vinho, o azeite, eu lhe abençoei na boa terra que eu estabeleci para que eles permanecessem, tomassem posse e vivessem eternamente. Quem a cobriu de ouro e de prata, que depois usaram para Baal. Eles usaram a prosperidade que Deus tinha dado para servir aos outros deuses. Capítulo 4, versículo 6. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Olha Deus aqui expressando o seu desejo de que eles tivessem permanecido fiéis à sua aliança. Mas porque eles não fizeram isso, agora o Senhor os está rejeitando. Porque isso é o coração de Deus. O pecado não combina. Deus é o número 1. Porque Ele é o Senhor. Não há nenhum outro Deus. Então Deus não reparte a sua glória. Deus não divide. Se alguém quer servir a Deus e também servir a outros, ele não está servindo a Deus. Ele se afastou de Deus. Olha o capítulo 11. Tenta pegar aqui a expressão do que Deus está querendo comunicar. Ele diz assim, quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito chamei o meu filho. Quando Israel era menino, quando estavam lá escravos, e Deus enviou Moisés para libertá-los. Como povo, eles eram apenas criança ainda. Diz assim, mas quanto mais eu os chamava, mais eles se afastavam de mim. Eles ofereceram sacrifícios aos Baalins e queimaram incenso para os ídolos esculpidos. Mas fui eu quem ensinou Efraim a andar, tomando-o nos braços, mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor. Tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. Outra tradução aqui no versículo 4 diz que Deus os cercou com cordas eternas de amor. Aqui Deus expressa o seu cuidado, o seu carinho. Quando Deus fez uma aliança, está lá em Êxodo capítulo 19, diz que Deus os guiaria como asas de águia, como a águia protege os filhotes, assim Deus faria com seu povo e Ele fez. Durante toda a caminhada, Deus abençoou, mas eles não reconheceram.
reconheceram que foi o Senhor e não perceberam que tudo que eles tinham vinha do Senhor, mas eles usaram isso para cultuar outros deuses. No capítulo 2, no versículo 14, nós lemos: portanto, agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e falar-lhe com carinho. O propósito de Deus, muitas vezes, até em tempos de juízo, em tempos de deserto, em tempos de sequidão, porque o deserto expressa isso. E Deus diz, olha, agora vou atraí-la e vou levá-la para o deserto. Quer dizer, vou tirar parte dessas coisas, vou permitir que eles fiquem sem, porque eu estou atraindo eles para mim. São tentativas. O juízo de Deus é por causa da sua misericórdia. Você que é pai, você que é mãe, sabe que todas as vezes que nós corrigimos os filhos, nós não corrigimos para maltratá-los, nós não corrigimos para infligir-lhes dor, mas nós os corrigimos para que eles retrocedam do mau caminho que eles estão indo, para que eles voltem ao coração. Assim é a instrução bíblica e assim é o coração de Deus aqui. Nos capítulos 4 e 7 vai falar sobre o pecado de Israel e aqui nós vemos no versículo 1 e 2 do capítulo 4, israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nessa terra. A fidelidade e o amor desapareceram dessa terra, como também o conhecimento de Deus. Eles eram aqueles que tinham aliança com Deus, que tinham que representar Deus diante de todas as nações, mas o conhecimento do próprio Deus sumiu da terra. Só se vê em maldição, mentira e assassinatos, roubo e mais roubo, adultério e mais adultério, ultrapassaram todos os limites e o derramamento de sangue é constante. Percebemos aqui o que as outras nações faziam, agora Israel está fazendo. A imoralidade, a idolatria e a violência. Esses três pecados são tidos com muita gravidade em toda a Bíblia. Quando há imoralidade, prostituição, quando há violência, quando há idolatria. No versículo 7, quanto mais aumentaram os sacerdotes, mais eles pecaram contra mim, trocaram a glória deles por algo vergonhoso. Eles se alimentam dos pecados do meu povo e têm prazer em sua iniquidade. É um outro aspecto aqui, ó. As autoridades religiosas, aqueles que Deus tinha colocado para representar o povo diante dele, aqueles que estavam aí para ensinar o povo, Deus está dizendo, eles se desviaram. Eles trocaram a glória deles. Muitas vezes na Bíblia nós vemos que Deus fala que Ele é a própria glória do povo. E trocaram a sua glória por outras coisas, por algo vergonhoso, quer dizer, outros líderes. E diz aqui, ó, que eles se alimentavam dos pecados do povo. Por quê? Porque os rituais do Antigo Testamento eram assim, se as pessoas pecavam, elas precisavam comparecer diante do sacerdote e trazer ofertas. E depende do tipo de sacrifício, parte daquelas ofertas era entregue aos sacerdotes. Eles até viviam disso, era o seu salário, a parte que os israelitas traziam. E quando diz que eles se alimentam do povo, eles estavam dizendo, bom, quanto mais pecado, mais a gente vai ganhar, mais nós vamos receber dos rebanhos, daquilo que eles trazem, das ofertas que eles trazem. Perderam-se totalmente no propósito. O rei perdeu o propósito, os sacerdotes, as autoridades religiosas perderam o propósito, o povo perdeu o propósito. Então vejam que quando o juízo realmente vem, não é sem motivo. Vamos perceber aqui, versículos 12 e 13, diz, eles pedem conselhos a um ídolo de madeira e de um pedaço de pau recebem resposta. Um espírito de prostituição os leva a desviar-se, eles são infiéis ao seu Deus. Quando eles dizem, olha, eles estão pedindo a imagens de escultura, eles dizem um espírito de prostituição e de engano está dando a resposta. Não sou eu que respondo através desses outros deuses, mas de acordo com toda a Bíblia são os próprios demônios, espíritos de engano que respondem e que as pessoas seguem achando que estão seguindo a Deus, mas estão sendo enganadas. No versículo 13, sacrificam no alto dos montes, queimam incenso nas colinas, debaixo de um carvalho, de um estoraque ou de um terebinto, onde a sombra é agradável. Por isso as suas filhas se prostituem e as suas noras adulteram. Aqui especificamente não está falando apenas de um adultério físico.
sendo que o castigo para isso era bem severo nas leis do povo de Israel, mas não deviam nem estar executando isso. Mas está falando da prostituição espiritual. Quando debaixo das árvores frondosas tinham os prostitutos cultuais, e fazia parte desses cultos pagãos relações sexuais de várias pessoas junto, e as mulheres se envolvendo nisso e construindo postes ídolos que têm a forma do membro masculino, mas ainda que as suas mulheres estivessem envolvidas em toda essa idolatria, olha o versículo 14: não castigarei suas filhas por se prostituírem, nem suas noras por adulterarem, porque os próprios homens se associam a meretrizes e participam dos sacrifícios oferecidos pelas prostitutas cultuais. Um povo sem entendimento precipita-se à ruína. Ele diz, peraí, as mulheres estão fazendo isso, mas os responsáveis são os maridos, os responsáveis são os homens, aqueles que deviam chamar as suas esposas de volta e temer somente ao Senhor, eles mesmos estão participando disso, induzindo as suas mulheres, então vai cair sobre vocês. No versículo 16, os israelitas são rebeldes, como bezerro indomável, como pode o Senhor apacentá-los, como cordeiros na campina? Efraim aliou-se a ídolos, deixem-no só. Lembram que Efraim é uma expressão muitas vezes usada para Israel, mesma coisa. Efraim era o primogênito lá de José, e Jeroboão, que foi o primeiro rei, depois que rasgou o reino, era da tribo de Efraim. Então, quando usa Efraim, também está expressando o reino do norte. Mesmo quando acaba a bebida, eles continuam em sua prostituição. Seus governantes amam profundamente os caminhos vergonhosos. Era uma maldade sem limites. Então aqui Deus amando incondicionalmente, percebe? 200 e tantos anos, Deus amando esse povo, Deus chamando de volta, mas constantemente eles permanecendo em seus pecados. No capítulo 9, no versículo 1, nós lemos: não se regozije, ó Israel, não se alegre como as outras nações, pois você se prostituiu abandonando o seu Deus. Você ama o salário da prostituição em cada eira de trigo. Percebem aqui a expressão de Deus, o coração de Deus, colocando o profeta para amar uma mulher adúltera, uma mulher que constantemente sai e o abandona. Assim Deus estava se sentindo, como o marido traído, como aquele abandonado. Deus vai expressando isso no capítulo 8, versículo 8, diz: Israel é devorado, agora está entre as nações como algo sem valor. Foi para a Síria. O jumento selvagem mantém-se livre, mas Efraim vendeu-se para os seus amantes. Embora tenham se vendido às nações, agora os ajuntarei e logo começarão a definhar sobre a opressão do poderoso rei. Deus anunciando aqui, olha, as escolhas de vocês conduziram a este caminho. Está entre as nações. Deus vai anunciando aqui o fim antes de que ele aconteça. Diz: o jumento selvagem mantém-se livre. Olha, ele é um animal selvagem, ele se mantém livre, ele não se deixa dominar. Mas Israel, que era livre, porque Deus tem alto valor para a liberdade, as pessoas seguirem a ele, e diz assim, eles escolheram seus amantes, escolheram se vender. Então eles vão definhar sobre este poderoso rei, como nós já vimos, né? A característica lá do povo assírio. Capítulo 9, versículo 3. Eles não permanecerão na terra do Senhor. Efraim voltará para o Egito e na Síria comerá comida impura. Quer dizer, aqui eu tinha o melhor para vocês nessa terra, mas as escolhas de vocês é que vocês lá naquela terra vocês comerão comida impura. Versículo 15, toda a sua maldade começou em Gilgal. De fato, ali os odiei por causa dos seus pecados. Eu os expulsarei da minha terra. Não os amarei mais. Todos os seus líderes são rebeldes. Efraim está ferido, sua raiz está seca. Eles não produzem frutos, mesmo que criem filhos. Eu matarei sua prole querida. Deus deixa claro por 3 vezes aqui que eles escolheram este caminho. Lá, quando eles começaram a se desviar, o Senhor sempre os chamou de volta, mas eles insistentemente permaneceram longe desse caminho. Aí diz no versículo 17, mas Deus os rejeitará, porque não lhe deram ouvidos, serão peregrinos entre as nações. Deus deixa muito claro os motivos, as razões. Capítulo 11, versículo 5. Acaso não voltarão ao Egito e a Assíria não os dominará porque eles se recusaram a arrepender-se? Está aqui, se alguém tem dúvida,
Está dizendo, se ele se arrependesse, nada disso aconteceria. Deus então desabafa a sua frustração. No capítulo 13, no versículo 10, nós lemos, e agora, onde está o seu rei que havia de salvá-lo? Em todas as suas cidades? E os oficiais que você pediu, dizendo, dá-me um rei e líderes, dei-lhe um rei na minha ira e o tirei na minha indignação. Depois de tudo isso, Deus volta no momento em que você já estudou, em que o povo de Israel, que tinha Deus, os juízes, Samuel estava governando sobre eles como juiz. Então Deus mesmo era o seu rei. Eles olharam para as demais nações da terra e quiseram se assemelhar às nações da terra e pediram um rei. E o profeta ficou muito frustrado e foi falar com Deus e Deus disse, não fique frustrado, porque eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim para que eu seja o Senhor deles. Eles estão escolhendo ser como as nações da terra. Então vamos dar um rei, mas deixa claro que se eles confiarem no rei, eles vão perecer, porque a prosperidade da nação não está em ter um rei que vá à frente deles, que conduza os exércitos, como todas as nações têm. A prosperidade está em manter a aliança, em se voltar para mim, porque o meu desejo é abençoar, é fazê-los prosperar nesta boa terra. Então aqui termina ele falando, então expressando, e agora onde está o seu rei? Vocês acreditavam que era isso? E em todo o capítulo 13 nós vamos ler essa expressão porque detalha o coração de Deus, para que a gente não tenha dúvidas da bondade, da misericórdia, mas também Deus é santo. Deus tem o seu propósito, precisa se cumprir o propósito. Deus precisava julgar, porque ainda tem tantas promessas que precisam acontecer para que viesse o remanescente, para que viesse aquele a quem Deus tinha prometido, que nele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Capítulo 13, versículo 1 diz, quando Efraim falava, os homens tremiam. Ele era exaltado em Israel, mas tornou-se culpado da adoração a Baal e começou a morrer. Eu li o versículo 10, que é o ápice, né, do desabafo de Deus, e agora voltei para o versículo 1 para você perceber. Então Deus começa dizendo que quando Efraim falava, os homens tremiam. E, de fato, nos dias de Davi, nos dias de Salomão, as nações vinham e se admiravam do Deus, da grandeza do reino, do luxo do reino, da prosperidade, que quando Salomão pediu ao Senhor sabedoria para governar bem o povo, Deus se agradou e disse, olha, porque você pediu sabedoria, eu vou te dar sabedoria, mas eu vou acrescentar riquezas, poder, glória. Todas as coisas Deus acrescentou, porque ele pediu um coração, um sábio para governar o povo. E ele diz, olha, quando Efraim falava, os homens se admiravam, Israel era exaltado, mas tornou-se culpado pela adoração a Baal. Lembra da adoração dos bezerros? Lembra no tempo de Acabe, de Jezabel, querendo colocar a adoração a Baal como a religião oficial da nação que servia os senhores. Então eles começaram a morrer. Agora eles pecam cada vez mais, com sua prata fazem ídolos de metal para si, imagens modeladas com muita inteligência, todas elas obras de artesãos. Dizem desse povo, eles oferecem sacrifício humano e beijam os ídolos feitos em forma de bezerro. Olha o que Deus está falando aqui. Ó. Sabe o que é que dizem de vocês? O meu povo. Dizem que vocês estão oferecendo sacrifícios humanos, coisas abomináveis, que as nações que foram expulsas, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os jebuseus, foram expulsos da terra justamente porque a medida dos seus pecados chegou no limite. E assim como eles foram expulsos e Deus colocou Israel, não é porque Israel era bom, mas porque Deus estava extirpando aquele povo por causa das suas maldades. Agora é o próprio povo de Israel que está nessas práticas. Versículo 3. Por isso serão como a neblina da manhã, como orvalho que bem cedo evapora, como palha que no redemoinho vai-se de uma eira, como a fumaça que sai pela chaminé. Mas eu sou o Senhor, o seu Deus, desde a terra do Egito. Vocês não reconhecerão nenhum outro Deus além de mim, nenhum outro Salvador. Eu cuidei de vocês no deserto, naquela terra de calor ardente, quando eu os alimentava, vocês ficavam satisfeitos. Mas quando ficavam satisfeitos, se orgulhavam e então me esqueciam. Por isso virei sobre eles como leão, como leopardo, ficarei à espreita junto ao caminho, como uma ursa de quem roubar os filhotes, eu os atacarei e os rasgarei. Como leão os devorarei, um animal selvagem os despedaçará. Você foi destruído, ó Israel, porque está
contra mim, contra o seu ajudador. E então chega no versículo 10. E agora, onde está o seu rei, que havia de salvá-lo em todas as suas cidades? E os oficiais que você pediu, dizendo, dá-me um rei e líderes? Dei-lhe um rei na minha ira e o tirei na minha indignação. Deus faz toda uma retrospectiva. Antes desse profeta encerrar a sua chamada, ele deixa muito claro toda a trajetória desses 200 anos onde o Senhor os amou, onde o Senhor foi ao encontro, o próprio Deus falando. O profeta está sendo um instrumento aqui, porque teve um momento, ele foi, casou com a prostituta o abandonou, e aí Deus diz, vai novamente, e toma novamente a mulher das prostituições. Então Deus constantemente, o povo se prostituía, mas Deus se voltava para eles. Deus dizia, olha, mais uma tentativa, mais um profeta, vai lá, exorta o povo. Mas, de fato, eles não permaneceram na aliança. Aqui, o livro de Oséias termina com uma promessa no final de restauração que aconteceria no final das eras. Temos visto parte da restauração de Israel física, mas ainda aguarda uma restauração espiritual. E nós iremos agora para o final dessa história. Aqui em 2 Reis, nós vemos o ano praticamente seria 725. Quando, no versículo 5, nós lemos, o rei da Assíria invadiu todo o país, marchou contra Samaria e a sitiou por 3 anos. No 9º ano do reinado de Oséias, o rei assírio conquistou Samaria e deportou os israelitas para a Assíria. Deixa eu comentar aqui, nós estávamos estudando sobre Oséias, o último profeta. Coincidentemente, o último rei de Israel também era Oséias. Então, esse Oséias aqui está falando do rei, quando o rei da Assíria invadiu Samaria, cercou, fez o cerco, então de 725 mais ou menos, em 722 o cerco foi rompido, ele invadiu Samaria e deportou os israelitas para a Assíria. E isso era no governo então do último rei, que era Oséias. Olha o versículo 7, como a Bíblia deixa muito claro. Tudo isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor, o seu Deus, que os tirara do Egito, de sob o poder do faraó, rei do Egito. Eles prestaram cultos a outros deuses e seguiram os costumes das nações que o Senhor havia expulsado de diante deles, bem como os costumes que os reis de Israel haviam introduzido. Os israelitas praticaram o mal secretamente contra o Senhor, o seu Deus, em todas as suas cidades, desde as torres das sentinelas até as cidades fortificadas, eles construíram altares idólatras. Perceba que eles não apenas pecaram com os pecados das nações que o Senhor havia expulsado, mas acrescentaram muito mais idolatrias, porque o tratamento de Deus com o povo da aliança era o povo que conhecia. A quem mais é dado, mais é cobrado. As nações pagãs não conheciam, mas o Senhor colocou algo lá de que eles pudessem perceber que aquilo era errado, porque Deus não julga sem antes eles terem a capacidade de perceber a sua perversidade, mas a nação de Israel, além de fazer como as nações da terra, ainda fizeram pior. Versículo 10, ergueram colunas sagradas e postes sagrados em todo monte alto e debaixo de toda árvore frondosa. Em todos os altares idólatras queimavam incenso, como faziam as nações que o Senhor havia expulsado de diante deles. Fizeram males que provocaram o Senhor a ira. Prestaram culto a ídolos, embora o Senhor houvesse dito, não façam isso. O Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os seus profetas. Desviem-se de seus maus caminhos, obedeçam as minhas ordenanças e os meus decretos, de acordo com toda a lei que ordenei dos seus antepassados, que obedecessem e que lhes entreguei por meio dos meus servos os profetas. Mas eles não quiseram ouvir e foram obstinados como os seus antepassados, que não confiaram no Senhor, o seu Deus, rejeitaram os seus decretos, a aliança que ele tinha feito com os seus antepassados e as suas advertências, seguiram ídolos inúteis, tornando-se eles mesmos inúteis, imitaram as nações ao seu redor, embora o Senhor lhes tenha dito, não as imitem. Abandonaram todos os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e fizeram para si 2 ídolos de metal, na forma de bezerros, e um poste sagrado de Aserá. Inclinaram-se diante de todos os exércitos celestiais e prestaram culto a Baal. Queimaram seus filhos e filhas em sacrifício, praticaram adivinhação e feitiçaria, e venderam-se para fazer o que o Senhor reprova, provocando a ira. Repetidas vezes,
os motivos da derrocada de Israel são mencionados na Bíblia, trazendo toda uma retrospectiva. Versículo 18, então o Senhor indignou-se muito contra Israel e os expulsou da sua presença. Versículo 21, quando o Senhor separou Israel da dinastia de Davi, os israelitas escolheram como rei Jeroboão, filho de Nebate, que induziu Israel a deixar de seguir o Senhor e o levou a cometer grande pecado. Os israelitas permaneceram em todos os pecados de Jeroboão e não se desviaram deles, até que o Senhor os afastou da sua presença, conforme os havia advertido por meio dos seus servos, os profetas. Assim o povo de Israel foi tirado de sua terra e levado para o exílio na Assíria, onde ainda hoje permanece. Ainda hoje, sempre que você lê essa expressão, é quando o livro foi escrito. De fato, na história, aqui eles foram absorvidos pelas demais culturas e realmente nação, aqueles com aquelas tribos, nunca mais retornaram. Eles se perderam, então, na história, se mesclaram, porque eles já eram um povo idólatra. É interessante aqui que eles foram levados para a Síria, para o exílio. E a política da Assíria, esse é um detalhe importante que você vai perceber até quando você estudar o Novo Testamento, a política da Assíria era misturar os povos, para que eles perdessem a identidade própria. Então, o rei da Assíria mandou pessoas de todos os povos para repovoar Samaria, já que o grosso da cidade tinha sido deportado lá para a Assíria. Então, aqui, as pessoas que vieram trouxeram o culto aos seus deuses. Então, houve aqui uma mistura, um sincretismo religioso na cidade de Samaria. Mas permaneceram alguns aqui. No versículo 28, nós lemos, então um dos sacerdotes exilados de Samaria veio morar em Betel e lhes ensinou a adorar o Senhor. Houve uma situação aí onde eles disseram, olha, o Deus dessa terra a gente não sabe adorar. Lembra que a ideia é que cada terra tinha o seu próprio Deus? Então o rei da Síria procurou um sacerdote que adorava o Senhor e veio para ensinar a todos. Mas o que eles faziam? Eles adoravam ao Senhor, Deus verdadeiro, mas a todos os outros. E como eu mencionei, Deus ou ele é o número um ou ele absolutamente não é. Ele não se iguala porque não existe comparação, só existe um Deus vivo e verdadeiro. Os outros, ainda que se chamem deuses, a Bíblia diz que são demônios, espíritos de engano que recebem adoração. Olha o versículo 33. Adoravam o Senhor, mas também prestavam culto aos seus próprios deuses, conforme os costumes das nações de onde haviam sido trazidos. Percebemos aqui então a mistura, o sincretismo. E é nesse momento que surge a expressão samaritanos. Nós vamos encontrar isso no Novo Testamento e nós encontramos numa passagem em João capítulo 4, quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, que diz lá o texto, e os judeus não se davam com os samaritanos. Por quê? Justamente porque eles entendiam que eles eram um povo misturado, que eles não permaneceram puros com o Senhor. Os judeus vêm da tribo de Judá, né? Depois do exílio, a gente vai estudar sobre isso. Mas eles viam então os samaritanos como um povo misturado. E se você lembra do diálogo da mulher, ele diz, nossos pais adoraram nesse monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém. Olha aqui, ó, nossos pais adoraram nesse monte. O que ela está fazendo referência? Aos altares que o próprio Jeroboão construiu lá em Dan, em Betel, e todos os altares que eles adoravam. Mas vocês, judeus, dizem que é lá em Jerusalém, porque é o lugar que Deus tinha escolhido, era lá que estava o templo. E aí ela vai naquele diálogo com Jesus, e Jesus vai fazendo algumas perguntas a ela, e diz, quando vier o Messias, ele vai nos ensinar sobre todas essas coisas. E pela primeira vez, de modo absolutamente claro, Jesus se declara e declara a sua missão. Ele diz, sou eu, aquele que fala contigo. E nós temos aquela história tão linda, né, da samaritana se convertendo. Por que eu estou falando disso? Para você fazer o link, que foi aqui neste momento, então, onde o povo de Samaria, os israelitas, em 722, chegou o fim, o reino são levados para a Síria, e eles repovoam Samaria, esse povo misturado passou a ser designado, então, por samaritanos. No próximo encontro, nós entraremos na atuação dos profetas no Reino do Sul. Até lá!